Rádio Batuta apresenta Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires e Guilherme Freitas. Sou Paulo Roberto Pires, editor da Serrote. Estou aqui com Guilherme Freitas, editor assistente da revista, para conversar com a Ana Arruda Calado sobre o Antônio Calado, um dos escritores fundamentais do século XX, autor de romances como Quarupi e Concerto Carioca e um excepcional jornalista, na reportagem Pra Valer e na Crônica. Para marcar os 100 anos do seu nascimento, agora em 2017, acaba de sair O País que Não Teve Infância, livro que a Ana reuniu crônicas políticas que o Calado publicou na revista Isto É, entre 1978 e 1982, no meio do acidentado processo de redemocratização do Brasil, que ele chamava de Hora do Recreio. A Ana Arruda foi a primeira jornalista brasileira a ocupar uma chefia de reportagem do Diário Carioca. Participou de publicações históricas, como o jornal O Sol, onde ela foi chefe de redação. E depois de dedicar-se durante muitos anos ao ensino do jornalismo, escreveu biografia já de 7 mulheres brasileiras. Dentre elas, a escritora e jornalista Dalgisa Neri, a artista Maria Martins, a antropóloga Berta Ribeiro. Ela agora mesmo está trabalhando numa outra biografia da historiadora Maria Ieda Linhares. A seleção impecável das crônicas, que foram organizadas por temáticas, beneficia-se desse olho muito treinado da Ana para o bom jornalismo e também do ponto de vista privilegiado da convivência com Calado, com quem ela foi casada por 26 anos. Ana, então, começando, como você diria, assim, se você pudesse resumir, qual é o Brasil que aparece nesse conjunto de relatos aí do Calado? Olha, é uma coisa que me assombrou, é porque eu tive, para fazer o livro, que a Autêntica me encomendou, a editora Autêntica, eu fui à Biblioteca Nacional, porque nós não tínhamos. Calado não guardava as coisas que ele fazia. Ele dizia que não queria fazer o museu dele, que isso era coisa de bobo. Preparava logo o museu. Então, nós não tínhamos. Eu tinha uns 4 só crônicas. Então, eu fui para a Biblioteca Nacional e li todas. 4 anos de... E fui anotando o que era. Depois, não, o que interessa hoje. E Maria Amélia Mello me disse, mas a parte política é o que interessa. Como ele só escrevia quase do ponto de vista político, deu trabalho para jogar fora algumas. Eu selecionei 86, que exatamente, Paulo, diziam o que é o Brasil e o que me deixou triste, alegríssima por ver, eu tinha esquecido já o estilo, a coisa de Calado. E triste porque as coisas que ele apontava estão todas aí. Isso é impressionante. O Brasil não melhorou, quer dizer, as mazelas são as mesmas, entende? E isso deixava ele muito triste no fim da vida, porque ele sabia que... Tem um tema que aparece muito nas crônicas do livro, é a questão da terra, Ele sempre, para o Calado, o grande problema do Brasil sempre foi o problema da terra. Ah, sim. E ele, a vida inteira, trabalhou com isso, quer dizer, acompanhou o surgimento das ilhas camponesas no Nordeste, do MST aqui em São Paulo. Como é que esse problema da terra aparece nas crônicas do livro? Exatamente, mostrando, por exemplo, a questão da violência contra os padres que defendiam os índios. Ele ficou muito encantado quando ele conheceu o Dr. Tomás Balduino, o Dr. Pedro Casaldáliga, porque Calado não tinha religião, mas tinha. Ele dizia que não tinha, mas ele tinha uma formação religiosa. Sabe como é aquela coisa de criança que fica? Ele foi educado por tias religiosíssimas, porque nem o pai nem a mãe tinham religião. É curioso isso, mas as tias tinham e influenciaram muito ele. E então ele conheceu esses padres e ficou encantado com os padres que não era o padre do tempo dele, não era aquele padre que rezava em latim, que só servia aos senhores, aos senhores da terra. E ele viu, então, que os índios, quer dizer, essa coisa juntou com o interesse dele pelos índios. Porque os assassinatos dos padres que defendiam o índio, invasão de terra do índio, era tudo por madeireiro e por devastador das florestas. E também pelas empresas que estavam comprando todas as terras do Brasil. Então, ele disse assim, reforma agrária, nem pensar, é um tabu, é um palavrão no Brasil, Porque não houve. Eu vou aproveitar para atualizar, já que eu digo que tudo é atualizado. Gente, teve o movimento dos sem terra agora, que é uma coisa poderosa, um verdadeiro exército. Não tomaram, não dividiram um latifúndio. Invadem, faz isso, faz aquilo, mas cadê o resultado? Cadê a divisão da terra para os que trabalham?
Isso era um tema que mobilizava muito Calado. Né? Muito, muito, muito. Ele trabalhou pouco tempo, na Comissão da Reforma Agrária, que foi criada, olha, eu acho que foi Juscelino que criou essa comissão. Sim. Não deu em nada também, mas pelo menos tomaram consciência disso. E depois a amizade dele com o Celso Furtado. Quando o Celso tomou conta da Sudene, dirigiu a Sudene, ele viu logo isso, que o problema era... Então você vê que o livro dele, Os Industriais da Seca, Sim. né? Os Galileus de Pernambuco, de reportagens, mas são os industriais da seca. Em mais de uma crônica aí, ele disse, os industriais da seca ainda estão aí. E, de fato, eu me lembro um dia que ele chegou em casa e disse assim, Ana, você não vai acreditar, meu dentista hoje disse que o filho dele é Comodoro do Yacht Club de Quixadá. Eu disse, mas como o Yacht Club de Quixadá? O açude lá tem um Yacht Club. Era açude para irrigar a terra, virou Yacht Club. Nem se você imaginar, você consegue fazer uma coisa Não, dessa, não, isso é surreal, como diz o povo. Surreal. Para um escritor, isso vai muito além da imaginação. Né? Exatamente. E você fala até no prefácio do livro, assim, não pensem que esse livro é um livro sombrio, apesar de ter tanta desilusão, né? E, de fato, né, ele é muito duro nos diagnósticos dele, né? As coisas são muito bem definidas, ataca a tortura, ataca a divisão da terra, ataca as coisas com muita firmeza, mas é um pessimismo curioso. Que tom é esse do Calado, pelo menos nessa época? Ele tinha uma ironia, mas isso era dele, era o jeito de Antônio. Ele tinha uma ironia que parecia feroz, mas era suave. É verdade. Você quer ver? Isso na convivência da gente tinha muito isso. Quando eu ficava zangada, porque eu sou muito mais zangada do que ele era, né? Ele era calmo. Aí eu dizia, não é possível. Ele dizia, Ana, meu bem, não é maldade não, é burrice. Tá entendendo? Essas coisas, ou senão quando eu me queixava alguma coisa minha, né? Ele dizia assim, Selage, mon amour, selage. Porque eu era 20 anos mais nova do que ele. Então... Ele dava essa recomendação. Selage, mon amour. Então, das crônicas dele você vê isso também. Por exemplo, outro dia eu reli uma que é sobre o Rubens Paiva. Sim. Se chama Os Assaltos ao Casarão à Beira-Mar. Essa crônica é exatamente isso que você está dizendo, os dois lados de Antônio Calado. Ele começa falando daquele assalto à Cave de Fromage, que era um restaurante cômica, no Leblon, que ficou na casa do Rubens Paiva, né? Uhum. E ele até disse assim, mas esse assalto que eu estou contando quase em ritmo de vaudeville foi bem diferente do primeiro. Aí conta o sequestro e o assassinato do Rubens Paiva. Então, aí ele, inclusive, termina de uma maneira incrível, falando lá de um dos torturadores, né, que diz que ele recomendava que não se devolvesse os carros dos subversivos presos. Uhum. Então, Calado termina, me parece que esse era o humor sarcástico dele, que ele dizia assim, qualquer dia desse, alguém vai ser preso, não por atividade subversiva, mas por causa da marca, ou quem sabe a cor do seu carro. E aí tem uma suavidade e uma firmeza. Exatamente. Ele nunca deixou de ser contundente. Embora tivesse essa ironia, era também muito contundente. Exatamente. Tem uma passagem de uma das crônicas que é muito forte sobre o que ele via como a responsabilidade do escritor, né, no Brasil. Vou ler esse trechinho que acho que é legal para a nossa conversa. Ele fala assim, eu acho que a responsabilidade do escritor no grande debate político que se trava nos países incertos de si mesmo, como o Brasil, é bem maior do que a do cidadão em geral. Quer dizer, é uma ideia do escritor como alguém que tem um papel importante aí no debate público. Qual era, para o Calado, o papel do escritor nessa discussão? Ele repetia muito, eu vi várias vezes quando ele tinha debates, encontros de escritores, que as pessoas diziam assim, mas você é um escritor engajado, como se diz? Você acha que todo escritor tem que ser engajado? Ele disse, não. O escritor, na sua obra, pode ser como quiser. Eu sou porque escolhi. Mas o escritor pode ficar falando só de borboletas e flores, que ele está certo, é uma escolha dele. Agora, na vida do país, ele tem que ser engajado. Porque ele teve educação mais do que os outros, ele teve possibilidade de falar, então ele tem que ser. Então a divisão que ele fazia era essa. Esse período das crônicas, né,
é uma abertura claudicante, é uma abertura muito precária, né? E ele é muito, com toda essa suavidade, ele é muito contundente, né? E nessa época das sacadas, dessa coluna chamada Sacada, ele teve problemas com censura de novo? Ele teve ameaças, alguma coisa? Como era a relação dele? Né? Olha, lembra? o pessoal da revista segurou muito ele. Sei, na Isto É, né? Na Isto É. Só tem uma história que foi o seguinte, nós estávamos em Petrópolis, ele tinha um apartamento em Petrópolis, onde ele escreveu O Reflexo do Baile, ele estava lá escrevendo e eu subia às sextas-feiras, era o oposto, né? As mulheres ficavam na serra e os homens subiam sexta-feira. Eu subia sexta-feira porque eu trabalhava a semana inteira. Então, nós estávamos calmamente lá no apartamento quando bate um vizinho. Nós achamos estranho, aí não conhecia ninguém no prédio. Desculpe, mas é aqui que escutou Antônio Calado. O que houve? Não, estou telefonando desesperado de São Paulo, querendo lhe achar. E eu não sabia como, comecei a bater em todos os apartamentos. Porque nós não tínhamos telefone, exatamente, para ele ficar quieto lá, né? Da Isto É, me deixaram o nome e um telefone. Nós descemos, nós não tínhamos telefone, mas morávamos em cima o apartamento era em cima da companhia telefônica. Calado ligou para Isto É e era o seguinte, o editor apavorado, porque Calado tinha escrito a crônica sobre Sérgio Fleury, em que Sérgio Fleury ia ganhar uma embaixada, né? Por ter feito aquelas coisas com a Madre Maurina, etc. A tortura era premiada, né? A tortura premiada. Então, no final, ele dizia assim, ele ainda vai viajar dando banana pra gente. Aí essa história é cômica, porque o cara disse, Calado, você mantém, mesmo sabendo que o Sérgio Fleury morreu afogado? O cara disse, claro, ele não virou santo porque morreu, mantenho tudo. Mas Calado, fica esquisito o negócio dele dando banana. Tira a banana. Só tirou a banana. E ficou a crônica toda, né? Que é como que está incluída aqui no... Tá, claro. No livro. Eu acho que tem uma coisa, você faz os textinhos de emenda das sessões, e tem umas histórias muito boas. Eu queria que você contasse um pouquinho mais de detalhes, essa viagem que vocês foram para o Xingu, para ver as filmagens do Quarupi, do Rui Guerra, né? Maravilha. Que é uma cena linda, que você contasse ela pra gente. Ele com as crianças, é isso? Comovente. Mas como é que é? Vocês foram para acompanhar as filmagens? Nós fomos, o Rui convidou, a gente ver como é que era a filmagem, etc. Calado já tinha ido 2 ou 3 vezes ao Xingu. Então, nós ficamos lá numa barraca durante uma semana, entre duas tribos, o Ialapiti e Camaiurá. Era no meio, ficava coisa de filmagem. Então, tinha 2 aldeias bem perto. E tinha essa lagoa Ipavu, que ele até usou o nome para um personagem do Expedição Montaigne, o índiozinho Ipavu. A lagoa Ipavu. E nós fomos tomar banho na lagoa Ipavu, né? A criançada cercou Calado. Acho que eles achavam engraçado o cabelo branco dele. Porque não tem índio de cabelo branco. É verdade. Aí começaram a cercar ele, sei lá. E Calado começou a brincar com os meninos, exatamente como ele brincava na piscina lá de Maricá com os netos, né? Ele mergulhava, aí surgia e fazia de monstro. Os meninos entenderam imediatamente. Eles fingiam medo, gritavam, mergulhavam, fugiam, depois voltavam e ficavam esperando que ele fizesse outra vez. Ele fez umas 10 vezes. Quer dizer, a meninada índia entendia perfeitamente, como qualquer garoto. Então, porque Calado tratava o índio, eu sempre disse, como um ser semelhante mesmo. Ele conversava com os velhos índios lá, era muito engraçado. Teve uma conversa com nessa mesma semana, que foi curiosa, porque o cara disse assim, você se chamava não sei o que. Ele disse, não, mas eu não me chamo mais, eu agora me chamo tal coisa, eu esqueci os nomes. Mas como você mudou o nome? Porque eu dei meu nome ao meu filho. Eu não posso mais usar. Não, uma coisa muito bonita isso. Bonito. Aí, muito bem. E também você disse que tinha 2 mulheres. E agora? Ele disse, agora eu tenho 3. E começou a rir. Aí perguntou, e você? Aí Calado disse, eu só tenho uma, aquela. Ele olhou com a pena para mim. Só tem uma e aquela. O livro tem muito desse carinho que ele tinha pelos índios e do respeito que ele tinha pela cultura indígena. Exato, respeito. Quer dizer, não era como... Tem antropólogo que respeita, claro, como aliás a Berta Ribeiro, que foi a última entrevistada publicada.
entrevistada, biografada. Mas ele olhava como outro ser. Ele conversava com esse cara como se estivesse do Antônio conversando com o outro lado da Rezende, entendeu? Era nada condescendente. Né? Não. E esse tem um capítulo inteiro dedicado aos textos do Calado sobre os índios nesse livro. Né? E no momento em que ele tinha essa coluna, virados anos 80, ele já era conhecido como um grande defensor das causas indígenas. Uma coisa que começou muito tempo antes, né? Décadas antes. Como é que surgiu esse... O primeiro livro dele foi o livro O Esqueleto na Lagoa Verde, que é dos primeiros livros de 50. 52, talvez 56. Não sei, as datas não sei, mas é por aí, década de 50. Eu não tinha ideia de quem era Antônio Calado. Aí ele foi visitar o esqueleto, né? Foi convidado por Chateaubriand. Ele nunca trabalhou com Chateaubriand, mas Chateaubriand adorava ele, então convidou ele para ir nessa expedição. Ele foi conhecer o filho do Fawcett, o Brian Fawcett, e teve contato com os índios. Aliás, Darcy Ribeiro, que, claro, durante muito tempo foi antropólogo. Depois ele quis ser romancista, depois ele quis ser imperador do Brasil. Ele mudava. Mas durante muito tempo ele foi um excelente antropólogo, né? Mas aí ele tem um livrinho, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu adoro aquele livro. Aos Trancos e Barrancos, o Brasil deu no que deu. Sim, é uma cronologia do Brasil. É cada ano, e ele faz notinhas. E tem uma notinha, que ele até errou o ano, mas não tem importância, a nota é maravilhosa, que diz assim: Calado se embrenhou nas lonjuras do Xingu, atrás de um esqueleto inglês. Lá ele conheceu os índios, e se agarrou neles e nunca mais largou. Amor à primeira vista é fogo. Quer dizer, foi realmente quando ele foi nessa... Inclusive no livro ele tem uma reflexão que eu acho uma graça, que ele diz assim: a ingenuidade não, como é que se diz? A pureza pega, porque os índios olham tão espantados para a roupa da gente, eles só querem a camisa para livrar dos mosquitos, mas ele acha roupa ridícula, não sei o quê. E no segundo dia lá, a gente já está achando inteiramente normal aquela opção de gente nua, coisa e tal. Inocência pega. Ele diz assim: inocência pega. Aí para e diz assim: como é que pode eu estar dizendo que inocência pega quando eu vi 4 desses homens contando com a maior crueldade como é que tinham metido um tacape na cabeça do inglês, como eles diziam, e enterrado ali na lagoa, com a maior calma? Será que inocência pega mesmo? Ou a inocência deles é como a da gente? Sim, é muito boa essa história. Né? Muito boa. Quer dizer, ele não idealizava os índios. Era gente como a gente. E parte dessa experiência de primeira mão. Assim, exato. Né? Então, que é curioso. É sempre injusto, né? E às vezes é um pouco, se comparasse texto de ocasião com história, né? Verdade, tem sempre uma injustiça ali. Mas é impressionante, como você já falou, o grau de acerto, né, do Calado, infelizmente, né? Capitalismo, predador, violência contra pobre, truculência como método, né? Mas, ironicamente, passa por todos esses textos o Lula como uma esperança revolucionária, né? Como é que se lê isso hoje? Né? Ele era. Não, com certeza. Não. Eu me lembro uma vez que na Embaixada da Argélia, uma coisa assim. Não, da oh, meu Deus, o pessoal do Ortega, como é que é? Da Nicarágua. Teve uma festa lá para alguém, eu acho que foi para o próprio Ortega, e teve um coquetel, coisa e tal, e eu cheguei atrasada. Quando eu cheguei, tinha assim, eu estou falando de mim, para você ver como era natural naquela época. Sim. Aí tinha assim, Antônio Aires, Darcy, Lula e Calado, juntos. Eu aí cheguei e disse assim: não vim falar com nenhum de vocês não, vim aqui dar um beijo em Lula. Hoje eu saía correndo se Lula aparecesse na minha frente, de medo, de pavor. Mas eu fui lá dar um beijo em Lula, porque a gente acreditava que era a redenção do Brasil. O Brasil tem um presidente operário, meu Deus, então o Brasil mudou muito, mudou. Então era uma esperança enorme dele e de muita gente. Não, claro. E para ele isso é muito forte, né? Pra muito, ele era muito forte. Quer dizer, ele hoje ficaria horrorizado de ler aquela crônica que ele tinha, Lula. Claro. E ele fala que o Lula bota a barba no Brasil imberbe, né? Que faz o Brasil ter uma potência de coisa. Ele fala das coisas que não deram em nada, né? É duro, né? Ele estava tão desanimado. Tão desanimado. Teve um momento ali da entrevista, eu saía, né?
Principalmente quando eu vi que ele estava falando coisas terríveis, eu saí Foi de uma perto. semana antes da morte dele. Foi. E aí, mais uma hora eu entrei na sala, estava o Matinas e o Sticer, e Calado estava com a camisa aberta, assim. Ele foi fotografado assim. Ele não atendia ninguém com a camisa aberta. Sei. Era um homem elegante. E eu tive aquela tentação de chegar perto e abotoar. Depois, eu não tenho direito de fazer isso. Não tenho direito de ficar consertando Antônio Calado. E realmente, quando eu li a entrevista, eu vi que ele queria mesmo dizer, não estou mais preocupado com nada. Cansei, né? Cansei. Ele estava cansado. Desse, que é um engajamento natural, né? E ao longo da vida inteira, um engajamento em causas, em coisas, era uma coisa que me parece de ler muito natural, né? Na vida. Olha, você vê que ele foi com 24 anos para a Inglaterra, e não foi porque ele queria conhecer a Europa, não. Ele foi porque ele estava com horror do integralismo crescendo no Brasil. Então, assim que ele soube que a BBC estava procurando alguém, ele se candidatou. 24 anos de idade. Não era um senhor ainda. Ou seja, eu lembro de um personagem do Memórias de Alder House que é aquela experiência que é uma experiência inglesa, que ele fala, eu acho que é o paraguaio, que ele fala assim, vocês na Inglaterra têm uma história feita de reis, não sei o quê, mas na América Latina a história é dentro da casa da gente, né? Assim, acontece na cozinha, na sala, e é exatamente a impressão que dá. É Facundo o nome do personagem. E, Ana, nessa mesma entrevista, o Calado fala uma coisa que sempre me inquietou e que agora, a propósito desse livro, eu acabei pensando de novo nela, que ele diz que Reflexos do Baile foi o único livro com força literária dele, né? Ele é muito duro com ele mesmo, né? Ele diz o único, mas outras vezes ele diz é o melhor. E ele diz que isso foi o primeiro livro que ele escreveu longe de uma redação e que ele acha que isso deu uma força. Como é que era essa relação aí com o jornalismo e a literatura? É isso. Eu acho que ele aí ficava muito factual, não é? E o Reflexo do Baile, embora seja sobre os sequestros, sobre aquilo, e tem Lamarca, e tem Che, coisa e tal, mas é um quebra-cabeça muito abstrato, digamos assim, né? Não é uma... É uma troca de cartas, exato. Um cruzamento. Tanto que é um livro que não fez muito sucesso, porque as pessoas morrem de preguiça. Começam a ler, não entendem mais quem é que escreveu aquela carta, param. Porque você só vai entender se você adentrar o livro, né? Tem uma coisa que tem que mergulhar ali, né? E cartas em inglês, né? Tem uma... todas traduzidas, é verdade. É verdade. Mas você concorda com essa avaliação dele, que foi o livro mais... Não, tanto que quando me perguntam... Calado achava o Reflexo do Baile o melhor livro dele. Eu disse, eu discordo. Eu acho que é Sempre Viva. Eu acho o melhor livro do Calado Sempre Viva. Que é um livro cruel, muito cruel. E é um livro que eu não li. Então posso contar uma historinha? Claro. Calado recebeu a prova de Sempre Viva já quase encadernado, né? E me disse assim, Ana, eu não aguento mais esse livro, porque eu já mandei, já corrigi, eles já mandaram a correção, eu já devolvi para a editora, agora eles querem que eu leia para ver se está tudo bem, então é sua vez de ler, porque ele não dava para ninguém ler o livro antes de estar absolutamente pronto, né? Você era a primeira leitora? Segundo João era, no filme do Coisa de João era, alguém diz assim, e quem era a primeira? Ele disse, Ana. Às vezes Moacir Werneck. Sim. Mas umas 2 vezes que deu a Moacir e dava para mim ao mesmo tempo. Bom, ele aí me deu esse livro e nós íamos para Maricá passar o fim de semana. Peguei o livro, botei na minha bolsa e fomos para Maricá. Cheguei em Maricá, armei a rede e comecei a ler o livro. De vez em quando ele me olhava, entrava em casa. Me olhava, entrava em casa. Na maior curiosidade. E eu fiquei quieta. Aí arrumei o almoço, almoçamos, eu disse uma palavra. Voltei para a rede e li o livro. Quando já chegou noitinha, ele disse, Ana, você não vai dizer nada? Eu disse, vou dizer que essa noite eu não durmo com você não. Estou horrorizada com você, estou com medo, pânico do homem que pensa aquelas coisas horríveis. Porque o personagem principal, o Claudemiro, era não só um torturador, que depois vira um onceiro.
E ele matava as onças com o mesmo prazer com que torturava os prisioneiros. E na fazenda dele tinha um negócio ele recebia prisioneiros uruguaios, chilenos e argentinos. A Operação Condor era lá na fazenda desse cara. Os pensamentos desse cara, quando ele põe esse cara para pensar, me deixaram realmente aterrada, porque é das coisas mais horrendas do mundo. Eu disse, meu marido pensa essas coisas, escreve essas coisas, que homem é esse? Claro que eu falei de brincadeira, eu sabia que era literatura. Mas quando eu disse isso, essa noite eu não durmo com você, ele deu uma gargalhada, disse, que bom, o livro funcionou. Mas é curioso porque enquanto nos romances, ele ia escrevendo esses romances com uma ambição literária, né, com uma ideia de fazer um retrato do país ali, com a linguagem mais complexa, né, ele ao mesmo tempo no jornalismo dele fazendo também esse retrato do Brasil no dia a dia, enfim, na militância ali da imprensa, como fica bastante claro, eu acho, no novo livro, né. E é um olhar dele sobre o Brasil que tem esse sarcasmo de que a gente falou aqui, que tem esse pessimismo de que a gente falou aqui, mas tem também uma esperança, né, um pouco difusa ali, mas que tem uma esperança, né. Tem um momento em que ele na Serra Gaúcha vai a Gramado e a Canela, se não me engano, e está ali tendo meio que um respiro daquela atmosfera opressora da época, né. E ele fala assim, que barato de país, né? Que pátria da pesada poderíamos fazer entre o Oiapoque e o Chuí se tivéssemos um mínimo de inclinação para a coisa. Que é uma frase maravilhosa. Tem um pouco esse sarcasmo. Mas é terrível ao mesmo tempo. Terrível. Se tivéssemos inclinação. Quer dizer, mas que mostra também. Não quer. É por isso o título do livro, né? O país que não teve infância. Quer dizer, o país nunca se plantou. Mas o que ele esperava do Brasil? Que fosse sério. Tudo ao contrário do que está hoje, por exemplo. Por exemplo, quando nós fomos a Cuba, ele tinha ido antes sozinho, depois nós fomos, ele ficava danado com as pessoas, mas Cuba, que horror! Cuba é uma ditadura, né? Pois é, mas aí a gente vê uma plantação de tomate e todo o país está interessado nessa plantação, porque se eles conseguirem esse tipo de tomate que se adapta a esse solo, vai melhorar muito a alimentação do povo. Então, parece uma bobagem, o tomateiro. Mas ele ficava empolgado. Inclusive, eu tenho foto dele limpando, capinando a plantação de tomate, né? Ele teve uma experiência, né? Um lenço na cabeça para tapar do sol. Aí o Frei Beto chegou e tirou a camisa, porque estava sol. Eu falei assim, ô Beto, você tá doido? Põe essa camisa, o sol vai te queimar todo. Você tem que se proteger do sol, não é? Tirar a roupa. Mas o Beto não tinha experiência. E aí, quer dizer, ele é uma coisa assentada, com raiz, Era isso que ele queria que o Brasil tivesse, entendeu? Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.